Sejam todos muito bem-vindos a mais um mês de palavra e reflexão aqui pelo espaço Grupo News. Nesse mês, vocês vão caminhar comigo e eu vou já me apresentar. Me chamo Lívia, sou casada há quase 12 anos com o Wagner, temos 2 filhos por enquanto, a Marília, de 8 anos, e o Gabriel, de 4, e eu vivo em Itapevi, onde eu tenho servido nas reuniões familiares e também junto aos jovens aqui da nossa localidade. É um prazer estar com vocês. Nós vamos caminhar hoje, amanhã e depois. Teremos cerca de 30 minutos de reflexão cada um dos dias e eu espero que você fique com a gente até o fim. Que Deus nos abençoe e traga sobre nós a graça de entender um pouco mais sobre a sua palavra, sobre a sua vontade e nos leve a uma reflexão a respeito daquilo que Deus quer tratar conosco nesses dias, daquilo que Deus quer nos trazer e daquilo que nós precisamos aprender e mudar. Nós vamos falar aqui, como o título sugere, sobre padrão de Deus para a vida cotidiana. A ideia é nós fazermos reflexões, são reflexões que eu fiz, que eu venho fazendo há algum tempo, com base em Romanos 12, 1 e 2 e também em Isaías 55. Esses são os nossos textos base da nossa reflexão. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas impressões e algumas reflexões que eu tenho feito a respeito disso. E o quanto nós podemos encontrar nessas palavras coisas que Deus tem nos movido a entender a respeito do seu padrão para a nossa vida cotidiana. E entender que existe em Deus um padrão para nós cristãos de viver tudo, não apenas a nossa espiritualidade, não apenas os nossos momentos de culto, nosso serviço na igreja, mas cada uma das coisas da nossa vida cotidiana. E nós vamos pensar aqui em algumas delas e eu espero que essa reflexão te leve a fazer uma análise da sua própria realidade e daquilo que Deus te levar a pensar sobre o quanto é necessário encontrar o padrão, encontrar e seguir o padrão de Deus para a sua vida cotidiana, certo? Então vamos lá. Nós vamos começar lendo Romanos 12, 1 e 2. E lá está escrito assim, Paulo diz aos romanos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, ele começa falando a respeito de que nós nos ofereçamos em sacrifício a Deus, sacrifício vivo, ou seja, diferentemente daquilo que nós vemos no Antigo Testamento, em que os animais eram mortos como sacrifício, ele está nos chamando a nos oferecermos como sacrifício vivo, a nos oferecermos como uma oferta a Deus em vida, na nossa vida, como sacrifício santo, ou seja, não é de qualquer jeito, tem que haver pureza, tem que haver santidade, tem que haver dedicação nisso, e agradável a Deus. E ele fala então aqui de uma oferta. O sacrifício é uma oferta, algo que se oferece a Deus. Ele fala de um sacrifício agradável a Deus. Logo, nós começamos a perceber por aqui que mais do que agradar a nós mesmos, esse sacrifício tem por objetivo agradar a Deus. Veja bem, aquele animal que era sacrificado, ele ali não tinha muito, não era muito agradável. Aliás, acho que não era nada agradável para ele, porque
de fato ele estava entregando a sua vida ali, a sua vida está sendo entregue, mas nós muitas vezes começamos a achar que a nossa vida precisa seguir alguns padrões de contentamento e de felicidade que nós mesmos estabelecemos. Paulo já mostra aqui que nós devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício que é agradável a Ele. Logo fala de buscar a vontade de Deus, logo fala de buscar aquilo que interessa a Deus. E aí a gente já começa a pensar em padrão, porque nós entendemos que aqui, qual é o padrão? É o padrão de Deus e não o nosso. E aí ele fala sobre não se amoldar ao padrão deste mundo. Já vemos aí a palavra padrão, ou seja, existe um padrão no mundo. E ele fala, não se amoldem a esse padrão, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Então, ele fala aqui a respeito de uma mudança no modo de viver, quando ele fala em sejam transformados, uma mudança no modo de viver que começa por uma mudança no modo de pensar, que começa por uma mudança de entendimento. Para quê? Para que sejamos capazes, para que tenhamos condições de provar, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu gostaria de ressaltar aqui que muito, ou talvez quase tudo do que nós pensamos, dos conceitos que nós temos, eles têm influência do mundo em que nós vivemos. Os princípios, aquilo que norteia o nosso pensamento, as nossas opiniões, o que nós achamos do mundo, tudo isso tem como base, como alicerce, aquilo que nos rodeia, o mundo que nos cerca, as coisas que nós vemos e recebemos no mundo. Então, muito do que nós temos como opiniões que são nossas, padrões que são nossos, princípios, eles estão influenciados sim pelos padrões deste mundo em que nós vivemos, em que nós estamos, porque estamos sujeitos a tudo isso que nós recebemos deste mundo. E aí vamos para Isaías 55. Nós vamos ler do 1 até o 7. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Nós vemos aqui um convite. Isaías 55 começa com um convite. Venham. E é um convite para uma vida sob a dependência de Deus e sem depender do sistema deste mundo. Porque ele propõe aqui algumas coisas que são até paradoxos, são até contraditórias na nossa concepção. Quando ele diz, venham, você não tem dinheiro, mas vem e compre. Compre leite, compre vinho, sem dinheiro e sem custo. Venha e me escute. Ele fala 3 vezes aqui sobre me ouçam, me escutem, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Ele fala sobre por que gastar dinheiro naquilo que não satisfaz, enfim. É algo que mostra uma vida totalmente sob a dependência de Deus.
Porque no mundo em que a gente vive, por exemplo, sem dinheiro, como é que a gente faz para ter as coisas? Como é que a gente faz para comprar sem dinheiro e sem custo? Ele fala de uma vida liberta do trabalho que escraviza. Ele fala assim, por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? Nós vivemos uma vida em que o trabalho é extremamente necessário, porque para eu ter as coisas eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar as coisas com dinheiro, não tem um outro modo, né? Então ele fala sobre gastar dinheiro no que não é pão e o trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Quantas vezes nós estamos trabalhando arduamente e sem satisfação, porque muitas vezes o trabalho acaba tomando de nós mais tempo do que nós gostaríamos, toma de nós mais energia do que nós gostaríamos e nós não estamos satisfeitos, mesmo quando a gente ganha bem e pode comprar as coisas e ainda assim não está satisfeito. Essa questão do dinheiro, do trabalhar, é meio que um círculo vicioso, porque para ter as coisas eu preciso de dinheiro, para ter dinheiro eu preciso trabalhar, eu trabalho para ter as coisas, e aí a gente vai infinitamente girando em torno disso. Ele fala sobre aliança com Deus, fala, venham, eu farei com vocês uma aliança. Aliança fala sobre união, fala sobre compromisso, fala sobre permanecer junto. Quando a gente fala de aliança, pelo menos uma das coisas que vem à mente é casamento. Fala de permanecer junto, fala de compartilhar a vida. Casamento, a aliança do casamento não é isso? Permanecer junto, união, compromisso, fidelidade. Com Deus é a mesma coisa, ele nos chama para uma aliança, que é para todos os dias, que é para sempre, uma aliança eterna. Então, é um convite para um relacionamento, é um convite para um compromisso, e não é um relacionamento casual. Quando ele fala de aliança, ele está falando de uma coisa que é séria. Deus quer um relacionamento sério conosco, Deus não quer uma coisinha casual com a gente, não. Ele fala a respeito de perdão e misericórdia, ele fala a respeito de uma vida nova nele, ele fala a respeito de testemunho para o mundo, quando diz, olha, uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, você convocará nações, com certeza, ele fala, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Fala de testemunho para o mundo. Mas olha que interessante. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Fala de um convite a uma vida sob a dependência de Deus, sem depender das coisas deste mundo, do trabalho que escraviza, do dinheiro, e uma vida que vai nos dar esplendor, se nós entrarmos nessa aliança com Deus, por causa do Senhor, pois ele lhe concedeu esplendor. Isso é algo que é importante ressaltar, algo que vem dele e é para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus nos concede esplendor para nós darmos testemunho para o mundo. E aí eu falei de perdão e misericórdia, quando ele fala que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos. A gente volta para onde? Para Romanos 12, a mudança de vida que começa por uma mudança na mentalidade, na forma como eu penso. E a forma como eu penso se expressa com base naquilo que eu enxergo do mundo, naquilo que eu acho, nas minhas opiniões a respeito das coisas. Ele fala sobre mudar a mente, ele fala sobre deixar os seus maus pensamentos. Uma coisa
que é uma vida nova em Deus, requer a outra, que é mudança de atitude, que é mudança de vida, que é transformação, que é renovação da mente. Uma coisa está ligada à outra. Vamos continuar. Antes de nós irmos para o próximo trecho de Isaías, eu lembrei aqui de Jeremias 10, versículos 1 e 2, em que ele diz assim: olha, Israel, ouça o Senhor teu Deus, e começa já dizendo: não aprendam as práticas das outras nações. Não aprendam as práticas das nações. Isso tem tudo a ver. Olha para como a palavra de Deus vai se complementando. E Deus está sempre falando, e nós vamos encontrando esse caminho de Deus ao longo das Escrituras. Não aprendam as práticas das nações, ou seja, existe um padrão no mundo. As nações têm um tipo de prática, têm um tipo de vida, têm um certo modo de viver. Não aprendam essas práticas, não aprendam esse modo de viver. Não se amoldem ao padrão deste mundo. É uma coisa complementar esse Jeremias 10 com Romanos 12. E aí nós vamos seguir aqui em Isaías 55 e perceber como essas coisas vão se entrelaçando ainda mais. Seguindo aqui, versículo 8 de Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós vemos aqui, então, que existe um padrão em Deus, assim como nós vimos em Romanos, que existe um padrão deste mundo, assim como nós vimos em Jeremias 10, que existem as práticas das nações, ou seja, o modo de viver, o padrão das nações. Como é que nós percebemos isso? Quando ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Ora, os caminhos de Deus são o modo pelo qual nós devemos andar. O caminho de Deus é por onde nós somos chamados a andar. O caminho de Deus nos mostra que existe um padrão em Deus, os pensamentos de Deus, o modo de Deus, o padrão de Deus. Então aqui nós percebemos que existe uma diferença, existe uma clareza entre o que são os pensamentos, os caminhos, o padrão de Deus e os pensamentos, os caminhos e o padrão que é deste mundo, que é nosso. Ele começa a mostrar aqui que existe diferença, não é igual, são bem diferentes. E ele diz: como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então ele está mostrando aqui que existe uma distância entre os seus caminhos, o seu padrão, e os nossos caminhos, o nosso padrão, o padrão deste mundo, dando essa conotação de dizer que os caminhos deles são mais altos, são mais sublimes, são mais elevados do que os nossos. Então, para quem resolveu entrar em aliança, como nós vimos no primeiro trecho, é um convite aos sedentos, um convite para saciar a sua sede em Deus, um convite para saciar as suas necessidades em Deus, um convite para uma vida sob a dependência de Deus. Quem aceita esse convite está aceitando o convite para a aliança, quando ele diz: olha, eu farei com vocês uma aliança.
eu farei com vocês uma aliança, eu farei com vocês um compromisso, eu quero ter um relacionamento sério, real, firme, imutável com vocês. Para quem fez essa aliança, para quem aceitou o convite, existe um jeito de viver, que é segundo o padrão de Deus, segundo os caminhos e os pensamentos de Deus. Ele fala aqui sobre também, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. E aí ele fala, assim também acontecerá com a palavra que sai da minha boca. Então Deus pega aqui uma coisa que é da nossa vida cotidiana, que é a chuva, a neve, a terra que é regada por elas, a terra que vai brotar e florescer quando recebe água, para produzir semente para o semeador, pão para o que come. Isso são coisas da nossa realidade cotidiana, fazem parte da nossa realidade cotidiana. E aí Deus usa isso como um símbolo para falar da realidade espiritual, da sua palavra, que não sai da boca dele sem propósito e que não voltará para ele vazia, mas atingirá o propósito para o qual ela foi enviada. Veja, nós temos aqui então uma amostra de como Isaías 55 nos chama para entender que as coisas estão unidas, que Deus nos chama para reunir, para unificar novamente aquilo que hoje nós separamos, que nós dicotomizamos, que nós dividimos como coisas que são do alto e coisas que são desta terra. Céus e terra juntos, aquilo que é espiritual e aquilo que é natural caminhando juntos. Então a palavra de Deus é comparada com a chuva que desce dos céus para regar a terra e fazê-la brotar e florescer. A palavra de Deus é comparada a isso. Ela vai sair da boca de Deus e vir para nós com o propósito de fazer brotar e florescer vida, para servir de alimento para nós. E aqui também a gente percebe essa questão que eu falei sobre uma vida, sobre a dependência de Deus, que é um paradoxo. Sem depender do sistema do mundo, aqui ele deixa isso claro. A chuva e a neve descem dos céus para regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, e dar semente para o semeador e pão para o que come. Ora, quem faz a chuva cair sobre a terra e gerar essa vida toda, a semente para o semeador, o pão para o que come? É o próprio Deus. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida e só Ele pode fazer a vida brotar. Então Ele nos mostra aqui que é possível uma vida sob a sua dependência. Parece loucura na nossa mente, mas Ele está nos chamando a renovar o nosso entendimento e perceber que uma vida sob a dependência inteira de Deus é possível, mesmo estando neste mundo, mesmo vivendo nessa realidade em que nós vivemos. Encontrar uma saída é alguma coisa que é paradoxal e é alguma coisa que a gente ainda não entendeu inteiramente, mas que nos chama para orar e clamar a Deus por mais revelação, por mais entendimento de como nós vamos viver esta vida em plenitude, entendendo que as coisas estão interligadas, que a terra é do Senhor, que a terra pertence ao Senhor, que é Ele quem faz a vida surgir, a vida brotar, a terra florescer. Eu tenho horta em casa e é magnífico ver quando nós plantamos ali a mudinha e com o passar dos dias a terra vai recebendo água e a plantinha vai crescendo. E eu oro ali, eu adoro a Deus olhando essa maravilha da criação, de ver Deus fazendo a vida brotar misteriosamente. É um chamado a uma vida sob a dependência de Deus. Então eu comecei a pensar nisso tudo,
em que existe um padrão em Deus para tudo que nós fazemos. Assim como Deus usa esse símbolo da terra, da chuva, fazendo florescer, fazendo surgir a semente. É uma coisa muito cotidiana, uma coisa que faz muito parte da vida humana. E eu comecei a pensar que existe um padrão em Deus, não só para a forma como eu o cultuo, não só para a forma como eu oro, como eu me reúno com os meus irmãos, mas existe um padrão em Deus para a minha vida cotidiana. Existe um modo de viver, um caminho, uma forma, e ele deixa claro, Paulo deixa claro, não se amoldem ao padrão deste mundo, tem um outro padrão, tem uma outra forma de viver. Aí Isaías nos mostra isso, existe uma diferença entre os caminhos de Deus e os nossos, e nós somos chamados a ir nesta direção, a entrar em aliança com Deus e a ir nesta direção, porque aquele que entra em aliança com Deus, e eu estou falando aqui para você que entrou, que vive em aliança com Deus, ou que está disposto a fazer isso, nós precisamos entender que a partir do momento em que nós entramos em aliança, em compromisso sério, casamento com Deus, não dá para nós vivermos como vive o mundo, como padrão do mundo. Eu acho que em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, ser cristão, ter aliança com Deus, ter compromisso com Deus, deveria ser muito diferente de não ser cristão, de não ter compromisso, de não estar em aliança com Deus. Assim como os pensamentos de Deus são mais altos, mais sublimes, mais elevados, assim como existe uma distância entre o padrão de Deus e o padrão do mundo, deveria haver uma distância em todos os aspectos, inclusive nos mais cotidianos da nossa vida. Deveria haver uma distância entre o ser cristão, entre o viver do cristão e o não ser e o viver do não cristão, de quem não está em aliança com Deus. Romanos 12 fala sobre, a meu ver, cotidianizar a palavra, ou seja, tornar aquilo que é elevado, é sublime, é alto, é quase às vezes inatingível para nós, sobre tornar isso cotidiano, sobre tornar isso algo palpável, algo que eu vejo em cada uma das coisas que existe na minha vida, na minha rotina, naquilo que é habitual, que é corriqueiro do meu dia a dia. Não há uma vida espiritual e uma outra vida. Nós temos esse costume de departamentalizar, de dividir as coisas, mas não há duas ou mais vidas, nós temos uma vida. E toda ela deveria ser entregue a Deus como uma oferta. É uma vida só que é integrada. Então, o cristianismo, o padrão de Deus é para a nossa vida toda. E não apenas para os nossos momentos cristãos, ou seja, quando nós estamos reunidos, quando estamos orando, quando estamos ouvindo ou pregando a palavra. Há uma vida só, nós temos uma vida só, que é integrada e deveria ser integrada em todos os seus aspectos, dos mais elevados e espirituais aos mais corriqueiros e cotidianos. Porque nós somos chamados a entender isso, Deus está nos chamando a entender isso, que essa vida, sob a dependência dele, essa vida integra todas as coisas, o céu e a terra, juntos, integralmente. Não deveria haver separação entre aquilo que nós consideramos coisas espirituais e coisas não espirituais. Para quem fez aliança com Deus, para quem entrou em aliança com Deus, tudo é espiritual, até mesmo as coisas do dia a dia, até mesmo o meu trabalho, até mesmo os meus relacionamentos, até mesmo a forma como eu me divirto. Se eu estou em aliança com Deus,
Não há uma parte da minha vida que seja espiritual e outra não. Tudo é espiritual. E conjuntamente, terreno. Nós vamos continuar amanhã essa reflexão. Espero que você volte, que a gente continue a entender e a compreender o como é que a gente faz para perceber essas questões na nossa vida prática do dia a dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Um abraço.